Queridos, nós temos a alegria de receber nessa noite, para proclamar a palavra do Senhor, o reverendo Reginaldo. O reverendo Reginaldo Carvalho foi pastor auxiliar dessa igreja. Quando eu cheguei aqui em 2007, ele era pastor, ficou aqui mais um tempo, e depois Deus inclinou o seu coração e ele então plantou uma igreja que hoje se reúne num belíssimo lugar de reuniões lá em Vicente Pires, Igreja Presbiteriana Betânia. E sempre temos contado com a alegria dele em vir também compartilhar a palavra conosco, e eu quero orar com ele nessa hora. Ele foi pastor auxiliar do reverendo Adail, no período que o pastor Adail era efetivo aqui, hoje é emérito conosco e muito nos alegra aqui também compartilhando a palavra. Então, nós vamos pedir a Deus, veio sozinho, Priscila, Felipe e Gabriel ficaram, cuidando da igreja, né? Vamos orar, queridos. Pai, nós louvamos o Teu nome pela vida do reverendo Reginaldo, agradecemos-Te o privilégio de tê-lo conosco nessa noite. Obrigado porque o Senhor falou ao seu coração aquilo que Ele vai compartilhar conosco nessa hora. Te agradecemos-Te porque sabemos que só o Senhor pode falar ao nosso coração. Ele é apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Então, Espírito Santo, fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Sabemos que o Senhor também falará aos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Betânia. Nossa querida irmã missionária Silvana lá está também proclamando e falando daquilo que o Senhor tem para a igreja. Assim, Pai, manifesta a Tua graça aqui e lá, e tudo redunde em glória ao Teu santo nome. Amém. Nós te pedimos orando em nome de Jesus. Amém. Irmãos, graça e paz, amém, queridos? Bom estar aqui novamente. Muitos rostos conhecidos, outros desconhecidos. Isso é bom porque a igreja, né, vai movimentando, vai crescendo e o evangelho vai se espalhando. Graças a Deus por isso. Quero agradecer ao reverendo Weber Sérgio pelo privilégio e pelo convite feito, também ao conselho, à igreja como um todo. Muito obrigado. Que Deus fale conosco e fale também através de mim ou desta mensagem nessa noite. Se você puder, vamos nos colocar em pé e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 24. Eu vou ler apenas os versículos 14 e 15. Josué, capítulo de número 24, versículos 14 e 15. Eu peço que você acompanhe a leitura que eu vou fazer deste texto de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: Agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração a Yahvé, ou ao Senhor. Porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir comigo essa última expressão? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Podem se assentar, queridos? Josué, ele se encontra agora aqui no final da sua jornada terrena. Ele foi escolhido por Deus para conduzir o povo rumo à terra prometida, para tomar posse dessa terra prometida. E nos primeiros capítulos, se você quiser acompanhar, se quiser constatar essas afirmações, o autor afirma que as ações militares de Josué foram todas elas bem-sucedidas. Em um período curto de tempo, Josué tomou a maior parte daquilo que a gente conhece como Canaã, Terra Prometida, ou Israel, você vai perceber isso aí. No entanto, esse mesmo texto de Josué e também o livro de Juízes nos ensinam e nos mostram que, infelizmente, essas campanhas não foram absolutamente ou completamente vitoriosas.
Por quê? Aí eu só vou mencionar, porque o tempo também não nos daria para mergulhar e estudar mais detalhadamente. Várias nações continuaram convivendo com os israelitas, com as chamadas 12 tribos de Israel. Você vai ver isso em Josué, capítulo 15, versículo 63. Você vai ver também em Josué, capítulo 16, versículo 10. Você vai ver em Josué, capítulo 17, versículo 12. E quando a gente vai para o livro de Juízes, no início desse livro, há uma espécie de resumo das campanhas militares de Josué, e diz que, infelizmente, várias nações, vários povos conviviam ao mesmo tempo que aquelas terras foram ocupadas com os israelitas. Juízes, capítulo 1, do versículo 27 até o versículo de número 36. E, meus irmãos, foi por causa da presença desses povos remanescentes ao redor de Israel que o povo da aliança sempre está a se desviar dos caminhos do Senhor. A ideia de Deus, o plano do Senhor foi, olha, vocês vão ocupar, vão tomar posse e vocês vão ser os únicos habitantes dessa terra. Infelizmente, Israel falhou. E por que Israel falhou, irmãos? O povo sofreu durante séculos a influência daquelas nações. Você pode, nesse momento, estar refletindo e pensando o seguinte: ora, mas nós fomos chamados para sermos sal e luz. É verdade, Jesus fala sobre isso em um Novo Testamento, e no Antigo Testamento também, sem sombra de dúvida, o chamado de Israel era para ser um luzeiro, era para influenciar as nações, mas, infelizmente, irmãos, a presença desses povos, e por causa da própria pecaminosidade do povo de Israel, fez com que Israel, infelizmente, se desviasse dos santos e retos caminhos do Senhor. Você já leu o livro de Juízes? Quantos já leram? Se você já leu o livro de Juízes, você vai ver que a história de Juízes é uma história de repetidas quedas do povo, da nação de Israel, infelizmente. Se você já leu o livro de Reis, o livro de Samuel, você vai ver que essa história, infelizmente, se repete. O chamado é: sejam sal, sejam luz, influenciem, mas, infelizmente, o povo, muitas vezes, em vez de influenciar, foi influenciado. Talvez você pense nesse momento: essa é uma história bíblica, essa é uma história passada, mas na história da igreja, infelizmente, nós vimos isso acontecer. Abra, por favor, no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo, dirigindo-se àquela igreja, ele faz uma exortação, e ele fala para aquela igreja, Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, ele faz uma exortação importante para aquela igreja, quando ele diz assim: olha, eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto espiritual ou o culto lógico. E aí ele complementa e fala no versículo 2, e não vos conformeis, não vos amoldeis a este século, a este mundo, a este sistema pecaminoso, mas renovem-se, ou transformem-se, ou sejam transformados pela renovação da vossa mente. É fato, irmãos, que infelizmente, às vezes, em vez de influenciar, somos influenciados. Em vez de salgarmos, somos salgados. E a história que nós lemos, e eu gostaria que você visse comigo, ela vai tratar sobre isso. É dentro dessa possibilidade que eu e você, infelizmente, temos de nos afastarmos dos caminhos do Senhor, de sermos diluídos na nossa fé, que eu acredito que o capítulo 24 de Josué deve ser lido, estudado e entendido. Eu queria que você visse comigo aqui, Josué capítulo 24, inicialmente os versículos de 1 em diante, e particularmente o versículo 3 e 4, Josué discursa e diz assim: olha, vocês precisam tomar uma decisão. Como povo da aliança, como um povo que foi resgatado pelo Senhor, vocês precisam tomar
posição. Vocês precisam tomar posição. E aí ele vai lembrar a história dos patriarcas, Josué capítulo 24, versículos 3 e 4. Ele lembra a história de Abraão, de Isaque, de Jacó, do chamamento, e desde Abraão você tem aliança, você tem pacto de Deus com estes patriarcas. Depois, você vai um pouquinho mais adiante, Josué 24, a partir do versículo 5 em diante, ele recorda que o Senhor levantou Moisés a fim de tirar o povo do Egito, e tirou do Egito, e quando tira do Egito, vai parar no Sinai, e ali há então o pacto, a aliança, a outorga da lei, e tudo isso. Todas essas histórias estão dentro desse contexto, mais uma vez, de aliança. Esse velho homem de Deus, e Josué já era um ancião aqui, ele não pensa apenas na história passada, ele sabe que, na verdade, cada geração precisa pactuar com o Senhor, precisa renovar a aliança com o Senhor, precisa renovar o compromisso com o Senhor. Então, ele vai falar aquela nova geração. Esse é o contexto e essa é a ambientação desse texto para a gente entender essa história. A maioria daquela geração a quem Josué fala não viu os grandes milagres do Senhor. A maioria não viu, né? E, além disso, Josué conhecia a propensão que há dentro de nós, que havia dentro deles, que há dentro de você, que há dentro de todos nós para o mal. Lembra de Romanos capítulo 7? O bem que eu quero fazer, versículo 15 em diante, eu não faço. O mal está diante de mim e eu acabo fazendo. Irmãos, você, por mais consagrado que sejamos, por mais firmes que estejamos, todos nós podemos nos desviar, podemos cair em pecados, podemos entristecer o Santo Espírito do Senhor, podemos tomar caminhos que não são os caminhos do Senhor. Por isso que eu acredito que assim como as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, nós também diariamente deveríamos renovar o nosso compromisso, o nosso amor e o nosso serviço ao Senhor nosso Deus. É dentro desse contexto que Josué então vai falar, e eu queria que você olhasse comigo o versículo de número 15, quando ele vai propor então essa renovação da aliança, E ele desafia aquela geração a escolher ou os deuses dos antepassados, veja se você quiser Josué capítulo 24, versículos 2, 14 e 15, ou os deuses dos cananeus, Josué capítulo 24, versículo 15, ou ainda o Senhor, Yahvé, ou Jeová, dependendo da tradução que você tenha. Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir, irmãos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É nessa afirmação, irmãos, de Josué, que nós vamos encontrar as bases aí para a nossa constante renovação de aliança. E eu, particularmente, tenho trabalhado com essa ideia para a minha vida, para a minha família. Eu sou do Senhor, eu amo o Senhor, eu estou nos caminhos de Deus, mas eu preciso, todos os dias, lembrar para mim mesmo, lembrar para a minha família e, entre aspas, renovar essa aliança com o Senhor. Irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Na introdução nós mencionamos, e eu quero repetir, o mundo exerce uma força enorme, às vezes invisível, sobre todos nós. E nós precisamos refletir se essa influência realmente está nos afastando dos caminhos do Senhor nosso Deus. Nessa afirmação aqui de Josué, irmãos, há alguns princípios, pelo menos 2 que eu gostaria de destacar, para que nós possamos identificar, possamos fazer uma autoanálise do nosso próprio coração e, sobretudo, firmar algumas bases para que continuemos firmes na presença do Senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria que você visse comigo, se você puder, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34, versículo 14, e depois nós vamos ler Josué 24, 19. Em primeiro lugar, é preciso priorizar o serviço e a adoração a Deus. Em primeiro lugar, priorizar o serviço e a adoração ao Senhor nosso Deus.
Josué, então, quando convida o povo a renovar a aliança com o Senhor, ele não está tratando de um detalhe da fé. Ele não está tratando, como muita gente hoje encara a fé, a religiosidade, a religião, como um item dentre tantos. Josué, ele, na verdade, como israelita, como um homem da sua geração, como um homem que recebe a influência da palavra do Senhor, ele sabe que o centro da vida e da existência está no relacionamento com o Senhor nosso Deus. Ele toca naquilo que é essencial, naquilo que é prioritário, o compromisso com Deus. A afirmação qual é? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aqui, irmãos, servir é esse sinônimo de pacto e de aliança. Os verdadeiros servos de Deus são aqueles, dentro daquele contexto, dentro do nosso contexto também, que cultuam, que adoram, que fazem a vontade do Senhor. E fazem tudo isso com exclusividade. Mais uma vez, o nosso compromisso com Deus não é apenas um dentre tantos. O nosso compromisso com Deus é prioritário. É o número 1. É o que vem antes de todas as coisas. É o mais importante. E aí, irmãos, esse compromisso, ele se manifesta não apenas, não somente, quando nos reunimos dominicalmente a fim de adorar a Deus como povo e comunidade. E eu gosto de ler e reler os reformadores, particularmente Lutero nesse aspecto, quando ele diz que todos nós somos sacerdotes de Deus, que todos nós servimos o Senhor onde quer que estejamos, que todos nós somos sacerdotes de Deus ao exercermos a nossa vocação, a nossa profissão. Somos servos de Deus, como diria o apóstolo Paulo, quando comemos e bebemos. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É nesse aspecto, é nesse sentido que Josué chama a atenção do povo. Eu pedi para você abrir em Êxodo capítulo 34, versículo 14. Deus, ele quer esse serviço, irmãos, exclusivo. Quando a gente lê a história da igreja, a gente percebe que o nosso tempo não é tão diferente de outros tempos. No início do cristianismo, de modo especial o Império Romano, tinha uma prática de levar uma espécie de ecumenismo e também de sincretismo religioso. Todas as religiões são válidas, tudo é permitido, todos os deuses merecem ser adorados, e os cristãos das primeiras décadas e dos primeiros séculos se recusaram a se tornarem sincréticos, como todos os demais eram, se recusaram a adorar o imperador, como todos os demais povos fizeram, pagaram um preço grande por isso, pagaram o preço com o próprio sangue, mas Deus estava presente, Deus abençoou, honrou a fidelidade daqueles servos e o cristianismo cresceu vertiginosamente. Hoje também, irmãos, na pós-modernidade, todos os caminhos são bons, todas as religiões são boas, tudo é bom, tudo é lícito, todos os deuses são bons, e a Bíblia vai dizer só há um Deus vivo e verdadeiro e devemos adorar somente a este Deus. Êxodo 34, 14 diz assim: nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é o quê? Zeloso. Zeloso. É de fato Deus zeloso. Aí vai para Josué. Lembrando, irmãos, que o texto de Josué é um texto que fala sobre renovação de pacto e aliança. Essa renovação desse compromisso. E nessa renovação de compromisso há o quê? A prioridade de adorar, de servir, de cultuar, de viver a vida única e exclusivamente para a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, onde quer que você esteja, tudo para a glória de Deus. Josué 24, 14, como eu falei, Josué diz assim: vocês não têm condições de servir ao Senhor. É claro que aqui há um uso de retórica por parte de Josué. Ele é Deus santo, é Deus zeloso, ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, o compromisso é sério.
Se vocês estão e se vocês vão renovar esse pacto, entendam, o Senhor exige exclusividade. O Senhor exige prioridade. Irmãos, nós protestantes, às vezes nos iludimos pensando que apenas imagens de esculturas e entidades religiosas, santos, Maria, guias, orixás, caboclos, anjos, seja lá o que for, são objetos de adoração. A própria Bíblia diz que não. A própria Bíblia diz que nós podemos fazer outros ídolos. Veja comigo, por exemplo, Mateus 6, 24. Jesus ele fala sobre dinheiro, coloca a figura bendita do Pai e diz assim, vocês não podem servir a dois senhores. No final ele diz, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Jesus está dizendo para a gente que as riquezas podem, não que elas são necessariamente, mas elas podem se tornar um ídolo. Se você pegar comigo, por gentileza, Colossenses, capítulo 3, versículo 5, Paulo, ele vai dizer assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, pecaminosa de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, e aí depende da sua versão. Talvez na sua versão esteja avareza, ok? Em outras versões talvez esteja dinheiro. Na minha aqui, que eu quero colocar ganância. E a ganância que é o quê? Idolatria. Então, há ídolos, entre aspas, não religiosos. E pode sim, irmãos, infelizmente, nós podemos sim, infelizmente, termos ídolos, fazermos altares e colocarmos pessoas, coisas, e fazermos dessas pessoas, coisas, alvo da nossa devoção. Particularmente, eu tenho visto aqui em Brasília, alguns crentes, graças a Deus por isso, louvado seja o Senhor, querem ascender socialmente, querem dar mais conforto para a família, estudam, trabalham, dão duro, e alguns realmente ascendem. E ocupam um lugar melhor ao sol. E eu tenho percebido que muitos desses, na medida em que ascendem ou ascenderam, na medida em que progrediram financeiramente, socialmente, infelizmente, têm deixado as coisas de Deus, do reino de Deus, para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Alguns, eu vi e tenho visto, até mesmo deixaram de congregar. Talvez se chegássemos para ele e perguntássemos se acreditam em Deus, eles vão dizer que acreditam em Deus. Mas na vida prática vivem como se fossem incrédulos. O salário pode ser, o emprego pode ser, filhos podem ser ou se tornar ídolos na nossa vida. Irmãos, há ídolos no nosso meio, infelizmente, que Deus nos dê olhos para ver e coração para nos arrependermos, se porventura estamos fabricando ídolos para nós mesmos. A prioridade, irmãos, da nossa vida é servir e adorar. Agostinho já dizia isso há quase 1.500 anos atrás. Senhor, o Senhor nos fez para Ti e a nossa alma vai estar inquieta enquanto não centralizar no Senhor, enquanto não descansar no Senhor, enquanto não adorar a Tua pessoa bendita. Irmãos, a nossa prioridade é o Senhor e o reino de Deus. Mas, infelizmente, nós podemos nos esquecer. No dia a dia, conforme o tempo vai passando, nós podemos nos esquecer. Nós podemos nos acomodar. Eu não vou ler, mas depois você leia Deuteronômio, capítulo 8. O povo ainda não havia entrado na terra prometida, e Deus diz assim, eu vou fazer com que vocês entrem, eu vou fazer com que vocês prosperem, eu vou lhes dar uma terra que mana leite e mel, vocês vão construir casas, vocês vão ter rebanhos, vocês vão prosperar. 3 ou 4 vezes Deus repete, por exemplo, Deuteronômio 8:11. Deuteronômio 8:11. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor. Irmão, será que essa palavra é apenas para aquele povo daquela geração? É para nós também. Tenha o cuidado, ou tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 23. Deus fala assim, por boca de Moisés, tenham o cuidado de não esquecer a aliança.
que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Irmãos, eu posso me esquecer. Você pode se esquecer. Há pessoas que estão se esquecendo. O mundo está aí, o diabo está aí e vai continuar bombardeando, vai continuar insistindo. O diabo, como disse dezenas de vezes, e isso está marcado no meu coração, o reverendo Adail Sandoval, ele não tem o poder de tirar a nossa salvação. Aleluia! Mas ele tem o poder de trazer alguns estragos ou muitos estragos. Ele tem o poder, né, de tentar nos fazer esmorecer na fé. Fica firme em nome de Jesus. Fica firme em o nome do Senhor Jesus. E que aquela palavra do nosso mestre, né, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Cuidado, irmãos, a gente está num contexto em que, de fato, o nível socioeconômico e cultural é maior. E é fato que esse certo conforto, certa condição financeira favorável pode nos fazer esquecer aquilo que é prioritário, aquilo que vem em primeiro lugar, aquilo que não pode ser esquecido. O Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Em segundo lugar, naquela declaração, ou nessa declaração de Josué, eu vejo um segundo alicerce importantíssimo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele fala claramente para todos que ele estava decidido a ser um bom exemplo, e a imitar bons exemplos. Josué estava decidido a ser um bom exemplo e a imitar bons exemplos. Josué expõe aí alguns exemplos, vou repetir para você, veja comigo, Josué capítulo 24, versículos 2, 14 e 15. Ele fala que os antepassados, de maneira especial, Terá e os anteriores a ele, que viveram ali na Mesopotâmia, adoravam falsos deuses. Certamente o próprio Abraão, antes do chamado, talvez fosse adorador de uma divindade chamada Naná, que era o deus principal de Babilônia, o deus Lua. Fala também que os israelitas teriam alguns outros exemplos daqueles povos que estavam ali, que continuavam ali, Moloque, Baal, Astarote, Dagon e tantas outras divindades. Tinham exemplos, maus exemplos. Josué, ele se coloca, na minha opinião, humildemente, e diz assim, olha, eu quero também oferecer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não fugiu da responsabilidade. Mas Josué teve também um bom exemplo para seguir. Josué caminhou aproximadamente 40 anos com Moisés. Se você já leu o livro de Êxodo, o livro de Números, Deuteronômio, você vai perceber ali a presença de Josué e as experiências, as mais diversas, que Moisés e Arão e também Josué experimentaram. Moisés foi exemplo, irmãos, de paciência, de humildade, de intercessão, de amor pelo povo. Foi referência, irmãos, de muitas coisas positivas. E Josué aprendeu tudo isso. E aqui eu quero só parar e fazer uma reflexão. A gente fala muito sobre discipulado, e isso é bom. Discipulado pressupõe que alguém caminha com a gente, que alguém está ensinando. E eu queria perguntar para você quem foi, quem é e quem tem sido o seu Moisés, o seu discipulador, a sua referência espiritual. Mais ainda, você se coloca como Moisés na vida de outras pessoas? Saiba, irmãos, sem dúvida que todos nós influenciamos e somos influenciados. Influenciamos e somos influenciados. E ainda hoje, milhões e milhões de pessoas são e estão sendo influenciados. A geração de crianças, de adolescentes, de jovens, existem vários que estão influenciando. Na minha geração, talvez a grande referência, e eu não estou dizendo que grande referência positiva ou boa, mas que influenciou toda uma geração, uma delas foi Xuxa Meneghel, uma delas.
e hoje nós temos outros que estão influenciando. Eu e você, com absoluta certeza, já fomos influenciados, estamos sendo influenciados e ainda seremos influenciados. E é interessante que, às vezes, essa influência nem se dá tanto pelo discurso, às vezes pelo exemplo, pela postura, pela vida diante do Senhor nosso Deus. A grande questão, então, aqui que a gente deve refletir é quais são os nossos exemplos e a quem nós estamos seguindo. A quem nós estamos seguindo. Há muitos maus exemplos. E maus exemplos também influenciam a igreja. Eu não sei como vocês estão aqui, mas, de modo geral, a escola bíblica dominical tem sofrido um grande decréscimo em todas as denominações. De um modo geral, o povo tem abandonado a leitura, o estudo das Escrituras. De um modo geral, temos orado pouco ou menos do que deveríamos. São exemplos, são maus exemplos. E alguns estão sendo contaminados e influenciados por esses exemplos. Não sei quantos já ouviram falar de um pastor norte-americano chamado David Wilkerson. Foi muito famoso na década de 70, 80, escreveu alguns livros. Uma frase dele que me impactou e que tem servido nesses últimos anos a minha vida, fala sobre isso. O quanto eu sou influenciado por exemplos negativos, o quanto eu posso ser influenciado por exemplos negativos e o quanto eu devo reagir a esses exemplos negativos e seguir os bons exemplos. Ele diz assim: não importa se os outros não oram, eu vou orar. Não importa se os outros não leem a Bíblia, eu vou ler. Ouso acrescentar, não importa se os outros não vão à igreja, eu vou à igreja. Eu vou congregar. Irmãos, somos imitadores. Claro que somos imitadores de quem? Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Mas não se engane, nem queira espiritualizar, nós também precisamos de homens e mulheres que nos sirvam como modelo, que sejam bênção e influência na nossa vida. Você pode ter certeza que nesta igreja há dezenas, e você pode olhar, e você pode seguir em nome de Jesus. Paulo, ele ousou se colocar como exemplo. Isso não é nenhuma prepotência e nem ele se colocou como exemplo de perfeição. Mas veja comigo 1 Coríntios 11:11. E nós precisamos de uma geração que se levante, irmãos, sem nenhuma soberba, sem nenhuma arrogância, com humildade na presença do Senhor, admitindo que não há perfeição, mas que se dispõe a dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Precisamos e não devemos fugir dessa responsabilidade. Somos sal e somos luz. Somos sal e luz. E não fuja dessa responsabilidade. Veja comigo 1 Tessalonicenses 1:6. Paulo, de novo, ele fala sobre isso. Não teve medo, não teve vergonha de aparecer, não com soberba, não com pretensão, não como alguém perfeito, mas como um servo de Cristo, e disse assim, 1 Tessalonicenses 1:6, de fato, vocês se tornaram o quê? Nossos imitadores e do Senhor. Por fim, irmãos, veja comigo Hebreus 6:12, para não pensarmos que é apenas uma questão relacionada a Paulo, mas o escritor aos Hebreus, Hebreus capítulo 6, versículo 12, ele fala que nós temos ao redor de nós muitas testemunhas, boas testemunhas, e que nós devemos seguir estes exemplos de fé. Muita gente sai de igreja, ou sai da igreja, ou deixa de congregar, porque, segundo essas pessoas, viram algum mau testemunho, né? E eu me recordo que certa vez, e aí, pelo amor de Deus, foi obra do Espírito Santo, porque eu não tenho esse tipo de inteligência, mas apareceu uma pessoa na igreja e não foi aqui, foi em ministérios passados, e essa pessoa disse que não congregava mais, que não estava mais congregando, e discorreu lá a lista, né, porque o regente não prestava, porque
pastor não prestava, porque ninguém prestava, e por aí vai. E eu virei para ela e perguntei se essa pessoa, se ela tinha familiares, pai, mãe, irmãos. Ela disse, sim, tem pai e mãe. Eu perguntei para ela se ela deixaria de frequentar a casa do pai por ter brigado com o pai e a mãe. Ela disse assim, não, mas você está deixando de frequentar, de congregar, porque você teve uma desavença ou um problema com um irmão na fé. Na verdade, a gente sabe que não é isso, o problema provavelmente era a própria pessoa, era ela mesma, né? Mas muita gente está fazendo isso, muita gente tem agido assim, muita gente tem vivido assim, tem deixado os caminhos do Senhor, tem deixado de congregar, tem deixado de se firmar, pelas razões mais tolas e injustificáveis que a gente pode falar, que a gente pode imaginar. Hebreus 6,12, o autor diz assim, olhe para os bons exemplos. Irmãos, você pode ter certeza, em qualquer lugar em que haja uma verdadeira igreja de Cristo, pode ter problema, pode ter pessoa extremamente complicada, difícil, mas há dezenas de homens e mulheres de Deus que podemos seguir os passos em o nome de Jesus. Hebreus 6,12 diz assim, de modo que vocês não se tornem o quê? Negligentes, mas façam o quê? Imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Olhem para a história da igreja, olhe mesmo agora para a história da igreja recente. Irmãos, há muitos exemplos maravilhosos que aquecem o coração, que nos fazem dobrar mais o joelho, que nos fazem nos consagrar mais ao Senhor. Imitem os bons exemplos da fé. Josué não teve medo de dizer, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você pode fazer a mesma coisa, não se preocupe, você não é perfeito, mas Deus vai te usar a si mesmo para abençoar e influenciar muita gente em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, eu quero terminar aqui recapitulando, dizendo para você, ou repetindo com você, a expressão, a afirmação de Josué. Vamos repetir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais forte. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nessa declaração de Josué, o seguinte fundamento, o primeiro fundamento, priorize o serviço, a adoração, o culto ao Senhor nosso Deus. Em primeiro lugar, a nossa fé, o nosso compromisso, a nossa devoção, a nossa submissão ao Deus que é Pai, ao Deus que é Filho, ao Deus que é Espírito Santo. Em segundo lugar, como vimos, Josué ele se coloca como um exemplo. Ele não foge da responsabilidade. Ele diz assim, podem seguir o meu exemplo. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Decida-se, irmã, a imitar os bons exemplos e a ser também um bom exemplo em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? É minha oração, o meu desejo para essa igreja, nos seus 52 anos de existência, de organização, que Deus multiplique, se Jesus não voltar antes, e que Deus faça essa igreja, aliás, que Deus permita que essa igreja continue sendo bênção na vida de milhares e milhares de pessoas. Amém, gente? Vamos orar, queridos? Eu queria orar nesse momento, queria colocar a sua vida diante do Senhor, queria que você também, se assim o desejasse, colocasse a sua vida diante do Senhor, primeiro fazendo uma autoanálise, o reino é prioridade, o seu serviço a Deus é central, você realmente coloca o Senhor em primeiro lugar e acima de todas as coisas, se sim, louvado seja o nome do Senhor. Se não, reflita sobre isso. Deus em primeiro lugar, o reino em primeiro lugar. Segundo, irmãos, fica firme, olhe para os bons exemplos, caminhe com firmeza na presença do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos e bendizemos nessa noite pela oportunidade que o Senhor nos concede de ouvirmos a Tua palavra, que é luz para o nosso caminho, que é pão para a nossa alma, para a nossa vida, que é consolo e conforto nos momentos difíceis desta caminhada aqui neste mundo.
Te adoramos, Deus, pelo Verbo divino, pelo Senhor Jesus, que é aquele que morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Te adoramos, Deus, porque um dia o Senhor nos escolheu, nos elegeu, e o Senhor um dia, Deus, manifestou a Tua palavra aos nossos corações. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus de pacto e de aliança. E o Senhor Jesus é a nova aliança. Exaltado seja o Teu nome. Pai, nós queremos confessar que muitas vezes fraquejamos, que muitas vezes, Deus, não agimos como deveríamos agir. E por isso te pedimos perdão em nome de Jesus. Sabemos também, Pai, que Satanás, que o mundo e que a velha natureza carnal que habita em nós milita, Deus, contra nós. E nós te pedimos vitória em nome de Jesus. Nós te pedimos que o Teu Espírito nos abençoe, nos fortaleça, nos santifique e nos prepare, Deus, para que sejamos fiéis todos os dias da nossa vida, até a volta do Senhor Jesus Cristo, ou até que então partamos, Deus, para a eternidade. Abençoa esta igreja. Abençoa os meus irmãos e irmãs. Se alguém aqui, Deus, que está fraquejando, por favor, toma em Tuas mãos. Transforma, fortalece, faça a Tua obra. Aqueles que estão firmes na presença do Senhor, que continuem firmes em o nome de Jesus. Dá a Tua proteção e livramento. E se porventura, Pai, tem alguém aqui que ainda não está pactuado, ainda não entregou a vida para Jesus, Espírito Santo, por favor, opera nesse momento. Gera salvação, conversão, convence do pecado, da justiça e do juízo, para a glória do Senhor. E é no nome bendito do Senhor Jesus que Te adoramos nessa noite. Amém, Pai.